Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Deus único, é um só, não é três não, é um só. Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Damos graças a Ele porque estamos por aqui para gravar mais um estudo básico do GKCEL. Hoje nós vamos gravar o número 13, em nome do Senhor Jesus. Começaremos fazendo uma oração. Pai nosso que estás no céu, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, pois o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imutável. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela tua palavra. Tu disseste, faça-se, tudo se fez. Deus verdadeiro, Deus único, não precisou amassar o barro para construir o homem, não. Deus ordenou, faça-se e o homem se fez. E colocou neste corpo o homem, o macho e a fêmea. E abençoou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão do Espírito que refrigera a alma. Nos ensina, Senhor, a praticar a paciência, a humildade, para tolerarmos os detratores. Eles nos perseguem, nos caluniam, falam todo mal contra nós por causa da doutrina, Senhor. Porque nós procuramos fazer a tua vontade, andar nos teus ensinamentos, nos seus estatutos, como o Senhor tem nos mandado. Por isso nós não damos ouvido a ele. Então eles nos perseguem, nos caluniam, falam todo mal contra nós, por causa do preconceito dogmático e religioso. Tenta nos humilhar. Senhor, nesta hora difícil, segura na nossa mão e nos protege com sua luz, porque se o Senhor não nos proteger, em vão trabalha a nossa segurança. Mas contigo venceremos e chegaremos lá. Estando lá, nós estaremos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Portanto, queridos irmãos, não existe oposição. A oposição que a igreja criou é uma mentira, porque Deus tem todo o poder, Ele é o poder. Ele deu poder a Jesus sobre toda a carne, e o Senhor Jesus dá este poder para nós. Que assim seja, graças a Deus. Com essa oração nós estamos iniciando o estudo básico do GKCEL de número 13. Como sempre, cantamos uma canção. Como hoje nós vamos falar de família, de vida familiar, de nossa história, nós vamos cantar a música que nós fizemos em homenagem à família que nos adotou, quando todo nos desprezou. Quando todas as portas se fechou para nós, eles abriram a porta deles e nos adotou até o dia de hoje, que é a música Homenagem Especial. De volta pra casa, quero agradecer no romper da aurora, do amanhecer, voltando pra casa, guardei minha fé, seguindo os passos
Jesus de Nazaré. Voltando pra casa, quero agradecer. No romper da aurora, no amanhecer, voltando pra casa, guardamos a fé, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Voltando pra casa, guardamos a fé, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Voltando pra casa, somos vencedores. No romper da aurora que o tempo criou, o Evangelho, o caminho do amor que a Ellen criou. Dona Graça e São Paulo, emissário do amor, voltando pra casa como vencedor. Dona Graça e São Paulo, o exemplo de amor. Voltando pra casa, somos vencedor. Evangelho no lar, no caminho do amor. E esta família que me adotou, levando a saudade, paz, luz e amor. Voltando pra casa, somos vencedor, levando a saudade, paz, luz e amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente, vamos falar das nossas atividades. Nós temos 3 estudos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Se você quiser comunicar conosco, o nosso endereço na internet é Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz, para você comunicar conosco. Mas nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova doutrina, nem religião. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Se você está conosco pela primeira vez, nós temos quase 2.000 vídeos na internet de autoajuda, de estudo, de pesquisa. O nosso estudo é para saber quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Você sabe? Não adianta você perguntar para a igreja, para os dirigentes religiosos, que eles vão complicar a coisa ainda muito mais, porque eles não explicam, eles complicam. A doutrina dos Espíritos, que é a segunda revelação, segundo o Consolador prometido, não revelação, segundo o Consolador prometido por Jesus. Ela não é uma nova doutrina, não é o segmento do Evangelho, não. Ela ensina, ela explica
que o Evangelho é a verdade de Deus, não a Bíblia, não a igreja, não a religião, mas o Evangelho, as boas novas do Mestre Jesus, que foi para isso que ele veio à Terra. Temos o estudo Reunião Pública, que já está aí no YouTube. Assim que nós colocarmos essa gravação no YouTube, nós vamos colocar a reunião pública, que daqui é de número 13 também, né? Que é o segundo estudo, já está no YouTube. Se você entrar, você vai assistir, que é Conhecereis a Verdade que ela te liberta. Hoje nós vamos falar do reunião pública. Nós na reunião, estudo básico. Hoje nós estamos estudando, nós estudamos o livro dos Espíritos, porque nós não temos apostila. A única apostila que nós temos é os 7 passos para renascer para uma vida melhor, mas é uma apostila do nosso estudo. Agora, do Evangelho e da codificação, nós não temos apostila, nós não aceitamos apostila, nós usamos os livros original. Porque, meu irmão, se eu tenho o livro dos Espíritos na mão, original, por que eu vou pegar uma apostila de um federativo que está lá na sala de ar condicional, que não conhece os labores das comunidades, do dia a dia, para escrever o que nós devemos fazer? Não, nós devemos estudar, nós devemos estudar. A doutrina dos Espíritos nos libertou dessa escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, da senzala que nós chamamos de igreja, de ser comandado por alguém. Alguém tem que pensar, tem que decidir por nós. Não, você é unitário. Você, diante, no plano espiritual, ninguém vai representar você a não ser Jesus. Mas é você, vão perguntar para você, não que religião, qual foi a fé que você seguiu. O plano espiritual vai perguntar para você o que fizeste. Porque segundo o Mestre Jesus, não é doutrina nossa. Percebe Jesus, ele fala nos seus ensinamentos, que vós sereis julgado pela sua obra. Você presta atenção nisso. Hoje, como nós estamos falando de mediunidade, nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte do livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre sonambulismo. Isto é sonambulismo. Isto é, tem uma parte em que nós usamos o desdobramento, a emanação do Espírito, para nós irmos ao vale do suicida, em busca de socorro. Não em busca de socorro, para procurar dar socorro. A nossa história, minha irmã, é a minha história. Isso faz parte da minha vida. Mas eu não quero contar para você a minha vida, a minha história. Eu quero passar para você a parte espiritual. Eu quero que você entenda que às vezes você tem uma vida complicada. Às vezes você tem uma família, um familiar que tem uma vida complicada. Lembra, não é castigo. Tudo é programação do universo. O plano espiritual, nós só somos reencarnados compulsoriamente se nós formos um suicida, se nós formos um espírito muito rebelde, com muito devedores. Então nós não temos condição de escolher a nossa reencarnação, então nós somos reencarnados compulsoriamente. Aos 13, 14 anos, eu conheci uma jovem. Foi uma amizade. Mas um dia, como nessa vida tudo passa, então, um dia ela mudou para uma cidade a mais de 1000 quilômetros de onde eu morava. Eu morava na cidade de Jales, no estado de São Paulo, ela mudou para a cidade de Santos. Quando soube que ela foi embora, aí então entrou um vazio dentro de mim. Eu então percebi que aquela amizade não era só amizade.
Era o primeiro amor dessa existência. E agora? O que me restou apenas uma foto. Então, por muito tempo, eu carreguei aquela foto. Na certeza que um dia, talvez, que era quase impossível, mas quem sabe um dia nós nos encontraríamos. Aí recebi a notícia, a mais triste da notícia. Ela havia se casado. Então o sonho terminou, acabou o sonho. Eu continuei carregando essa cruz, esse sofrimento, essa saudade, nunca consegui colocar uma outra no seu lugar. Vivi, percebe, toda a minha existência. Quando eu recebi a notícia que ela havia se casado, então peguei a foto dela, rasguei, bem rasgada, não com ódio, mas para apagar a lembrança, joguei no lixo, virei as costas e fui embora. 50 anos depois, agora conhecedor da doutrina dos Espíritos, estudando a doutrina dos Espíritos, numa certa manhã, quando eu acordei de manhã, eu percebi que tinha alguém ao meu lado. Que às vezes acontece isso, um amigo que quer se apresentar, que quer trabalhar conosco, um mentor espiritual que quer se apresentar, e então ele se apresenta. Então a gente vai que depois então que sai, então eu percebi, eu senti, eu não vi ela, eu senti que era ela. Então eu comecei a conversar com ela, se é ela. Por que é que aquilo estava acontecendo? O que é que estava acontecendo? Aquilo me causou uma curiosidade. Eu passei o dia todo sentindo a presença dela, até quando eu fui dormir, com certeza eu me desdobrei do sono, fui conversar com ela, né? Mas aí entra o esquecimento, o desdobramento entrou no esquecimento, isso não é corda. Passou. Aquilo é como que fosse um dia de pensamento. Quando foi no sábado, eu participava de uma reunião no Evangelho no Lar. Não é reunião mediúnica, no Evangelho no Lar. E neste evangelho nós tínhamos um irmão, um jovem, que ele tem uma mediunidade de vidência audiente, incrível. Só Chico Xavier, Edivaldo, outras pessoas podem ter uma mediunidade desse irmão. Eu acho, amigo meu, dificilmente encontrei alguém que tem essa mediunidade. Então, quando eu ia chegando, ele olhou para mim e deu uma risadinha. A nossa irmã, que era dona da casa, ela sabia que quando ele dava aquela risadinha dele aristocrática, alguma coisa tinha. Então ela disse, pode falar, seu Wagner, o que é que você está rindo do seu Francisco? Aí ele disse assim, eu chegando, ele falou assim, porque ele está preocupado com uma coisa. Mas ele tem certeza, você está certo, seu Francisco. Porque a pessoa que você achou que estava ao seu lado é ela mesma. Aí a irmã falou, ela é quem, Wagner? Pergunta para ele. Não é, Francisco. Você não passou um dia todo junto com ela, conversando com ela, há já mais de 40, 50 anos que vocês se separaram. Aí eu falei, é verdade. Eu falei para a irmã, é a minha primeira namorada. E faz 50 anos que nós não vimos mais. Aí ela falou, e então, o que aconteceu com ela? Por que ela... Aí eu disse, é justamente isso que eu quero perguntar para você. Por que depois de tanto tempo ela vem passar um dia comigo? Aconteceu alguma coisa com ela? Aí ele disse, infelizmente aconteceu. Foi o seu Francisco, o amor
seu e dela é tão verdadeiro, tão puro, que o plano espiritual concedeu um dia para vocês estarem juntos nesta existência. Pelo menos um dia, com essa afinidade. Você compreende? Só que tem uma má notícia para você. Ela desencarnou. Não por morte natural, ela suicidou-se. E tem uma coisa, sabe por que isso aconteceu com vocês? Porque vocês se separaram já na outra vida por causa de suicídio. E ela suicidou novamente. Quer dizer que ele não falou, você conseguiu, porque eu ainda estou no corpo físico. Porque até os 45, 99%, nós temos a dificuldade, nós podemos reverter, nós podemos errar. Então, eu comecei a orar por ela, porque a gente dorme, a gente ora, a gente sai do corpo, no espírito a gente vai onde a pessoa, uma pessoa que a gente ama, um familiar está desencarnado, a gente pode encontrar com ele. Então, como ela foi para o Vale do Suicida, então eu pedi ao plano espiritual, a Jesus, que me desse a oportunidade de eu ir lá no Vale do Suicida socorrer ela. Queridos irmãos, é terrível. O Vale do Suicida é as trevas exterior, as trevas mais difíceis. É aquele lugar em que Jesus disse, haverá choro e ranger de dentes. Quando você chega lá, a coisa é tão pesada, tão terrível, você não vê ninguém conversar, você só vê pessoa blasfemando, chorando, lamentando, gemendo. É uma energia que você chega lá, você dá vontade de voltar. Você quer voltar na mesma hora. Porque nós, estando no espírito, nós podemos voltar. Agora imagina quando você vai e não pode sair de lá. Pensa bem nisso. Antes de querer suicidar-se, você não morre. A vida continua e você vai para esses lugares. E vai ficar lá até pagar o último centavo. Porque não é como a igreja prega que é eterno, não. Você vai sair de lá, mas quando você pagar, se você quiser informação sobre isso, não tem informação, estuda o livro de Ivone do Amaral Pereira, A Memória de um Suicida. E você vai entender o que eu estou falando para você. Então eu voltei, fiquei triste, desanimado, porque eu não consegui encontrar, nem ter ideia onde é que ela estava mais ou menos. Continuei a orar novamente. Então, por vários dias, fui insistindo, até que uma noite eu saí do corpo novamente e voltei para lá. Mesmo lugar terrível, choro, lamento, e procuro, ninguém respondia, ninguém conversa, ninguém dá informação. Então eu começava a procurar, e eu vou encontrar, eu sei, eu vou sentir a presença dela. Então, quando o amigo espiritual, eu falei, eu vou continuar. Eu vou procurar, até te achar, porque eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar. Aí o meu amigo espiritual, porque tem outra coisa, viu, minha irmã? Quando você sai, minha irmã, não tenha medo, você sair do desdobramento, viagem astral, ou emanação do espírito, coloca o nome que quiser. Você sair do corpo, não se preocupe, você nunca está sozinho. Quando nós saímos do corpo é porque alguém vem, tira nós do corpo e leva para onde nós vamos. Se precisarmos voltar urgente, ele traz nós. Se nós não quisermos voltar, ele traz. Você compreende? Ele fala, está na hora de voltar. Se você falar, eu não vou voltar, quando você abre os olhos, você está no corpo. Ele traz você. Aí então o amigo espiritual disse, se eu fosse você, não fazia mais isso. Por que, meu irmão? Eu quero ajudar ela. Você não pode ajudar meu irmão. O lugar aonde ela está, você não pode ir.
Eu nunca perguntei se eu podia estar lá, se eu podia ir até lá. Eu apenas quis ir lá. Eu apenas quis encontrar ela. Eu não perguntei para o plano espiritual se eu tinha condição, se eu podia ir onde é que estava ela para ajudar ela. Porque nós temos que pedir a autorização. Nós não podemos exigir nada. Nós não sabemos o que acontece do outro lado da vida. Nós temos o Mestre Jesus que coordena, é o comandante, nós temos que pedir permissão a ele. Mas quando o irmão falou aquilo, eu disse assim, eu não posso, mas Deus pode, porque ele é onipresente. Ele disse, muito bem, é assim que se fala. Eu voltei para o corpo. Nunca mais tentei ir lá aonde ela estava. Você percebe? Depois disso, né? Depois isso, depois dos 40 anos que eu tive com ela, passou mais 20 ou 30 anos, eu não sei quantos anos foi. Eu sei que passei vários anos tentando ir onde é que estava. Tentei no começo, não consegui, então esqueci. Hoje, agora mesmo, eu já com 82 anos, você percebe, eu tinha 12, 13 ou 14, 12 a 13 anos, o máximo que eu tinha. Hoje eu tenho, vou fazer 82 anos. Mas eu continuo. Eu não pedi mais para ir lá. Eu não tentei ir lá no Vale do Suicídio, mas continuei orando, assim como nós fazemos. Nós fazemos, por exemplo, se você tem alguém que suicidou, passa o nome dele para nós, porque nós fazemos um tratamento na madrugada, nas primeiras horas da manhã, o tratamento do Hospital da Legião de Maria, que é a mentora do Vale do Suicida. Nós fazemos um tratamento especial para os nossos irmãos suicidas, porque os nossos irmãos, eles não têm ideia do que fazem. Os irmãos que fazem isso é porque não têm consciência, só tem o conhecimento da igreja que não ensina nada. Mas se você conhecer a doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Quando as religiões fazer como todas as religiões do mundo, só o chamado cristão que não aceita a reencarnação. Só porque o Papa não quer, só porque o Papa tirou, como que ele fosse o dono da cocada preta. Mas a reencarnação existe, vai existir, porque é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque sem a reencarnação, minha irmã, Jesus e Deus vai ficar sozinho no mundo espiritual. Ninguém vai para lá, nós não temos condição de uma vida só. Por isso que Paulo diz que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Então, numa semana dessa que passou, minha irmã, depois de fazer o tratamento, então aí eu deito e tenho outro sono. Geralmente, depois desse segundo sono, que eu faço nas primeiras horas, depois eu durmo, vou acordar lá para 7, 8 horas da manhã. Então, nesse intervalo, geralmente eu tenho desdobramento, eu vou fazer tratamento, eu vou visitar, vou fazer coisa espiritual. Então, nessa semana que passou, isso que eu quero dizer para você, não desista, jamais, porque nós somos espíritos. Essa irmãzinha, ela desencarnou, agora ela é minha irmãzinha. Nós temos afinidade, mas agora nós somos irmãos espirituais. Eu jamais vou desistir de orar por ela. E tenho certeza que quando ela foi primeiro do que eu, mas o dia que eu for, nós vamos nos encontrar. Então, continuando, eu orando por ela, aí eu tive um desdobramento. Então, fui levado para uma dimensão. Eu não sei se é no planeta Terra, não sei em que mundo que é, se é aqui, em qual dimensão. Eu sei que é um lugar que eu não conheço. Geralmente eu conheço o lugar, porque tem vários portais que eu conheço, que eu consigo em várias épocas, e às vezes o portal é o mesmo, o lugar é o mesmo, mas em várias épocas. Às vezes eu vou num portal e mata, é sertão. Às vezes em outro tempo eu vou no mesmo lugar, mas já é uma cidade avançada, a cidade do futuro. Agora, onde é que eu fui? Uma coisa certa. Ó,
O livro dos Espíritos, então eu achei isso no livro dos Espíritos. Está lá no... Acho que é no capítulo 8 mesmo. Que o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade e ele fala que quando nós temos um desdobramento de um lugar que nós às vezes não conhecemos, pode ser um reflexo de uma vida passada ou pode ser um reflexo de uma vida no futuro. Ainda não aconteceu. Eu creio que é o segundo, porque por causa das vestiduras, porque a gente conhece em que época mais ou menos a gente está, pela vestidura, né? Pela roupa, pelo jeito. Você não conhece o lugar, mas as vestes você conhece. Então, pela vestidura, eu tenho quase certeza que é o futuro. Eu cheguei num lugar que alguém queria apresentar alguém para mim. Era uma jovem, um pouco mais alta do que a original, né? A cor quase igual, mas completamente diferente. Quando eu olhei para ela, eu chamei o nome dela, falei, é você? Ela olhou para mim, sorriu e falou assim, sou eu. Então eu senti toda aquela alegria, todo aquele amor, toda aquela sensação que sempre tive, né? Porque o amor verdadeiro, meu irmão, não tem nada de material, nada de físico. O amor verdadeiro é aquele amor como o amor de mãe, como o amor de uma irmã, de um neto, de uma bisneta, que você ama, você quer estar perto, quer ouvir a voz, você quer sentir a presença dele, você quer, mas você não quer nada, só quer isso, só quer a vibração daquele. Este é o amor puro e verdadeiro, que chega a doer o coração. Teresa de Calcutá fala quando alguém... O que é o amor? O amor é tão puro que chega a doer o coração. Você compreende? Então eu vi ela. Então por quê? Porque eu, antes de deitar para dormir, eu sempre falo, eu queria saber aonde ela está. Será que ela já foi liberta, já recebeu ajuda? Então eles me levaram, mostraram, olha, ela está aqui, ela está bem. Com certeza está me aguardando, me esperando. Agora o futuro pertence a ela. Então, minha irmã, tenha certeza de uma coisa. Nunca desista, não desanima. Se alguém desencarnou, faleceu, morreu, chama o nome que você quiser, mas o nome verdadeiro é desencarnar, é sair do corpo. Porque o que morre é o corpo, o espírito não morre. Essa pessoa, ele antecede a você, ele vai na frente de você, mas logo atrás irá você, um dia você vai. E quando você for, eles vão estar lá esperando você. Aquilo que você não conseguiu aqui no planeta Terra, você vai conseguir lá. Por isso que deve ter cuidado. Veja lá o planejamento. Porque se você planejar uma vingança, um ódio, você vai continuar lá, você vai sofrer por causa disso. Mas se é um amor, se é uma pessoa querida, eles vão esperar você com festa. Então, isto é sonambulismo. E que acontece através do desdobramento, porque a gente tem o sonambulismo, porque o sonambulismo pode ser depois do sono, né? Você sai do corpo e continua. E tem o sonambulismo também, tem aquele que o psicólogo pode aplicar um passe magnético em você entrar em sonambulismo. Você compreende? Então, essa é uma mediunidade. Então, não desanima. Alguém já desencarnou. Se você quer conhecer alguém, não faça como eu, não. Se você tem alguma maneira de pensar que ele não está em bom lugar, não peça para ir aonde ele está. Peça permissão a Jesus, se você pode ir lá.
Porque se você poder ir, você vai protegida. Porque você pode trazer mazela de lá. Você pode ver coisa que depois vai dar trabalho para você. Você vai ter que fazer terapia para se livrar disso. Tá bom? É isso daí. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Querido irmão, eu não quis contar a minha história para você. Eu apenas quero passar para você o que é a doutrina dos Espíritos. O que é um jovem. Que esse jovem, já em outros vídeos eu falei dele também. Percebe que nós nos encontramos. Ele sabia o que aconteceu comigo. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Ele disse para mim, ó, a irmã, porque ele poderia dizer o espírito que estava ao seu lado, ele disse, não, a irmã que ficou o dia todo junto com você, é ela mesmo, é essa que você está pensando. Aí ele então explicou, ó, porque o amor foi tão perfeito que vocês tiveram a oportunidade de passar pelo menos um dia nessa encarnação junto. Aí então que ela foi levada para o Vale do Suicida. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.